Se o seu filho estiver sofrendo cyberbullying, existe algo mais perigoso do que o próprio ataque. É a forma como você reage quando descobre. Porque muitos adolescentes, quando finalmente criam coragem para falar, acabam se arrependendo. E não é por causa dos colegas, é por causa da reação dos próprios pais. E é exatamente sobre isso que a gente precisa falar hoje. Mas antes, deixa já eu me apresentar para você que está chegando agora. Eu sou Anderson Oliveira, sou professor e psicopedagogo. Convivo diariamente com adolescentes há mais de 10 anos e talvez eu escute dentro da escola coisas que muitos filhos gostariam de dizer dentro de casa, mas não conseguem. E esse canal existe exatamente para isso, para diminuir essa distância, para ajudar pais, professores e responsáveis a entenderem o que realmente está acontecendo com essa geração, além do que aparece. Então já aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui no Adolescente Club a gente não fala de teoria distante. A gente fala do que está acontecendo na vida real. Se você assistiu os vídeos anteriores dessa série, você já entendeu três coisas muito importantes. No primeiro vídeo, eu te mostrei que seu filho vive em um mundo invisível, que não é o mesmo que você vê. No segundo, você entendeu que o cyberbullying não é uma brincadeira, é uma violência constante, silenciosa e muito mais profunda. Já no terceiro vídeo, eu te mostrei sinais claros de que isso pode já estar acontecendo dentro da sua própria casa sem que você perceba. Agora, a pergunta é outra. Você viu os sinais e o que fazer? Porque deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. A maioria dos pais não erra por falta de amor, erra por despreparo emocional. Descobre o problema e entra em estado de alerta e reage no impulso. Só que nessa tentativa de proteger rápido, acaba machucando mais. E aqui está um ponto que poucos adultos entendem. Quando um adolescente decide contar algo assim, ele não está só te trazendo um problema. Ele está testando se você é um lugar seguro. Se você falha nesse primeiro momento, dificilmente ele tenta de novo. E é por isso que antes de te dizer o que fazer, eu preciso te mostrar o que não fazer. Porque são erros que quebram a confiança. O primeiro erro é tirar o celular imediatamente. Acabou, você não usa mais isso. Até parece uma solução, mas não é. Para um adolescente, o celular não é só um aparelho. É um lugar onde ele existe socialmente. É onde estão os amigos, os grupos, as conversas, o pertencimento. É onde ele sente que faz parte de algo. Quando você tira isso sem entender o que está acontecendo, você não resolve o problema. Você só aumenta o isolamento. E muitas vezes ele vai continuar sofrendo. Só que agora sem nenhum espaço de apoio. Outro erro muito comum é minimizar. Isso é besteira, na minha época era pior, é só ignorar que passa. Não importa como era na sua época. A dor que ele sente agora é dele e para ele essa dor é real. E tem um detalhe importantíssimo aqui: o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento, principalmente na parte que regula emoção. Então ele sente de uma forma mais intensa e tem menos recurso interno para lidar com isso sozinho. Quando você minimiza, ele não aprende a lidar, ele aprende a esconder. E aí você perde acesso ao que realmente importa. Outro erro muito comum é explodir emocionalmente. Raiva, grito, ameaça. Tem pai que quer resolver tudo na base da força. Quer ir na escola, quer confrontar, quer expor para todo mundo. Mas o adolescente, ele não quer um justiceiro. Ele quer segurança. Ele quer alguém que consiga manter o controle quando tudo dentro dele já está bagunçado. Quando você perde o controle, ele perde a confiança. Outro erro é culpar o próprio filho. O que você fez para isso acontecer? Mesmo que essa pergunta ela venha disfarçada, ela carrega um julgamento. E um adolescente que já está sendo atacado
não precisa se defender dentro de casa. Ele precisa se sentir protegido. E tem um erro silencioso que destrói muitas relações. É tentar resolver tudo sozinho, sem ouvir, sem perguntar, sem incluir o adolescente. Você resolve o problema externo e cria um outro problema interno: distância. Agora, presta atenção nisso. O problema não é só o que seu filho está vivendo lá fora. É se dentro de casa ele encontra apoio ou ele encontra mais pressão. Se você quer realmente ajudar, o caminho precisa ser outro. E começa com escuta de verdade. Escutar não é só ficar em silêncio, é demonstrar interesse real, é parar o que você está fazendo, é olhar no olho, é não interromper, é não corrigir no meio da fala. Você pode usar perguntas que ajudam o adolescente a se abrir, como, por exemplo, quando isso começou? Como você se sentiu? O que mais te incomodou nisso? Tem mais alguém envolvido nessa situação? Essas perguntas ajudam a organizar o pensamento dele e mostram que você está de fato ali. E mais importante, sem julgamento. Depois da escuta, vem a validação. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa reconhecer. Eu imagino o quanto isso deve estar sendo difícil para você. Essa frase simples abre um espaço emocional muito grande, faz ele abaixar a sua defesa, faz ele confiar em você. Outro ponto fundamental é não agir no impulso. Antes de qualquer atitude, procure entender o cenário. Isso está acontecendo em um grupo ou individualmente? Existe exposição pública? Há algum tipo de ameaça? Já aconteceu coisas assim antes? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Sem essas respostas, qualquer decisão pode ser precipitada. Agora vamos para uma parte prática que muitos pais ignoram: registrar, guardar prints, mensagens, conversas, links. O cyberbullying deixa rastro e isso é importante, porque dependendo da situação, pode ser necessário envolver a escola ou até tomar algumas medidas mais sérias. E aqui entra outro ponto importante: você não precisa resolver tudo sozinho. A escola precisa ser envolvida. Coordenação, professores, a gestão de um modo geral. Porque o impacto do que acontece no digital aparece no comportamento, na aprendizagem, nas relações dentro da escola. E tem mais. Nem sempre o adolescente vai conseguir lidar com isso sozinho, mesmo com o seu apoio. Em alguns casos, é necessário acompanhamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico. Porque o maior impacto não é o que foi dito, é o que ficou guardado dentro. É a forma como ele passa agora a se enxergar. É a construção da autoestima sendo afetada. Agora, deixa eu te falar uma coisa direta. Seu filho não precisa de um pai perfeito, não precisa de uma mãe mulher maravilha. Ele precisa de um pai, de uma mãe emocionalmente disponível. Alguém que aguente ouvir e que não desmorone, que não transforme o problema em algo maior. Porque se você se desorganiza, ele perde o chão. Mas existe algo ainda mais importante do que saber agir depois que isso acontece. É evitar que isso aconteça. E isso não tem a ver só com regra ou com controle. Tem a ver com relacionamento, com confiança, com presença real no dia a dia. E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar no próximo e último vídeo dessa série. Como proteger seu filho sem afastar ele de você. Ah, meu amigo e minha amiga, se esse vídeo faz sentido para você, se ele fez você repensar a forma como reagiria, já se inscreve aqui no canal, porque aqui no Adolescente Club a gente não ignora o problema, mas também não trata de qualquer jeito. A gente constrói ponte. E me responde com muita sinceridade e honestidade.
Se o seu filho precisasse contar algo difícil hoje, ele te procuraria ou evitaria você? Eu quero muito ler a sua resposta. Escreve aqui embaixo e compartilha aqui com as demais pessoas como que você foi impactado por esse vídeo.